Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um GFcast. Marcos Ferri e eu estamos novamente aqui com você para poder trazer o que há de mais novo na área de empreendedorismo e gestão de empresas. Marcos, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Gilmárcio. Bom dia a você que separou um pedacinho da sua quarta-feira para já começar com tudo. E vai ter muita coisa boa hoje, principalmente para você que está pensando em melhorar as vendas. Nesse momento que as vendas estão aí alavancando, né? Então, tá todo Exato. mundo querendo vender mais, precisando fechar o ano agora, Finalzinho, né? Para finalzinho de ano para Natal. Natal, aí véspera de Natal praticamente, estamos aqui ao Sim. vivo. É aquela loucura, todo mundo querendo comprar, todo mundo querendo vender, mas existe técnica de vendas. Exatamente. E uma das grandes coisas que a gente tem percebido é que vários empresários chegam preocupados. Essa é a questão, né? É, Pô, como é que eu faço para vender mais? Tá meio difícil, eu não estou conseguindo. Meus vendedores falam da qualidade do meu produto, o meu produto é muito bom, mas e aí? Por que que não vende mais? E essa é aí uma, entram essa técnicas. Essa é uma pergunta, né? Todo mundo fala assim: tem certeza que você conhece? Você já viu aquela pessoa que você chega assim numa loja, você olha o produto assim, ele chega para você, ele olha para você, ele começa a conversar, ele bate um papo com você, a hora que você viu, você não sabe que hora que comprou, por que comprou, Mas e você comprou. tem certeza que não precisa, só que você já está com a sacola na mão e já passou o cartão. Exatamente. Já aconteceu? Claro. Hã? E assim, E é porque é um bom vendedor? exatamente. Mas Agora, é não o é aquele dom, vendedor antigo. é Que o aquele pessoal falava dom. assim, pô, o vendedor é aquele que fala, 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 fala. Não, o vendedor de hoje em dia é totalmente diferente. Final de semana passado, fui comprar os presentes agora de Natal. Eu adorei uma vendedora. Uhum. A vendedora que me atendeu foi assim, espetacular. Eu particularmente não gosto daquele vendedor. Quando você chega numa loja de departamento, ele fica em cima de você Sim. o tempo inteiro, o tempo inteiro. Ela chegou, ela se apresentou, falou: Estou à disposição. Qualquer dúvida é só me chamar. Ela se retirou. Não, a hora que ela viu que eu peguei uma peça, ela já trouxe uma sacola, falou assim: ó, fica à vontade. E ela me encontrou novamente no caixa. Uhum. Foi aquela venda assim, ó, muito tranquila. E se você perguntar, mas ela não fez nada, fez. Ela foi uma excelente vendedora, porque na hora que eu precisei, ela estava reparando e ela veio, resolveu o problema Uhum. e já o que? Trouxe tudo do jeito que eu precisava. Essa é a Lembro nome, palavra-chave. lembro nome, lembro loja e Uhum. estou aqui falando com vocês. Exatamente. Lembra quando nós falamos para quantas pessoas nós indicamos um serviço bom? Exatamente, exatamente. Lembram disso? E ela usou uma técnica de vendas. E ela usou dentro de várias técnicas, né? E você Que percebe que existem. você falou a palavra-chave, né? Ela foi no momento que você precisou. Precisava. É isso. Esse é o grande detalhe. Então, vamos começar já a trazer algumas questões. Uma única Vamos. técnica de vendas? Hoje a gente começa falando sobre um pouco mais de vendas diretamente e a gente vai falar hoje de vendas consultivas. Você que está aí, já ouviu falar de venda consultiva? Como que é venda consultiva no seu negócio, para o seu produto, para o seu serviço? Vale a pena a venda consultiva? Exatamente. Será que vale? Poxa, eu trabalho no comércio, vendo roupa. Será que vale venda consultiva? Será que a venda consultiva é uma venda mais tranquila? É aquela venda em massa que você fica falando preço para todo mundo, essas coisas? Fica disparando no WhatsApp, preço, 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 preço. É isso daí que Não, é não, 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 consultiva? não, não. Lembrei de uma piadinha aqui agora de vendedor, né? Então, o mineirinho saiu e foi trabalhar numa loja de departamentos daquelas que tem de tudo. É um excelente exemplo. Chegou lá, primeiro dia, aí o gerente falou: Ó, você pode vender qualquer coisa aqui da loja, tá? Então, normalmente o pessoal vende.
15, 50, o melhor vendedor vende 50 tickets, né? Ele faz 50 vendas. Aí chegou no final do dia, o gerente foi lá e perguntou: quantas vendas você fez? Ah, eu fiz uma só. Nossa, mas como assim? Você foi muito mal, tal. E de quanto foi? 2,5 milhões. Como assim? 2,5 milhões? 2,5 milhões, uma única Não, venda. é que ele chegou aqui e aí eu vendi para ele uma vara de pesca. Aí depois eu vendi a isca artificial. Aí, como ele não tinha um barco, eu vendi o barco. Aí eu vendi também o motor para ele. E aí a gente fechou todo o pacote de pesca dele. Aproveitei e já levei lá na parte de agência de viagem. E ele foi lá e fez o pacote também para viajar. Poxa, mas tudo isso porque ele queria pescar? Não, ele chegou aqui querendo comprar absorvente. Aí eu virei para ele e falei assim: ah, já que o seu final de semana tá perdido mesmo, que tal pescar? Já pensou? Esse é o tipo de venda consultiva. Ele entendeu a necessidade do cliente e foi oferecendo o que ele precisava Para para poder resolver, suprir a necessidade. resolver a necessidade. Exatamente. Então, venda consultiva, como que nós podemos classificar essa venda consultiva? Vamos, não é Vamos nem colocar assim, fazer definir uma consultoria para atender o cliente, uma, entender o que ele precisa, e aí a gente leva o nosso produto ou serviço conforme a necessidade dele. então, começa naquele negócio. Não é você que oferece o produto. Não, Exatamente. você não fica fazendo panfletagem de produtos. Exato. Você faz um relacionamento com a pessoa Sim. para que você consiga entender o que ela deseja e o que ela precisa. Não E é nem o que aí, ela deseja, né? mas o que ela Mas o que ela precisa, e aí precisa, você leva a solução para as ela. soluções. E o que vai ser a solução é o seu produto. Exatamente. O produto ou serviço que vai ser a solução desse cliente. Exato, exato, exato. Como o caso da piada, né? O vendedor, ele levou uma solução para ele. Não ia Levou a fazer nada no final solução. de semana mesmo, então vamos pescar, ué. Exatamente. Só E falta. aí ele foi levando tudo que ele precisava para pescar. Não tinha nada, ué. Vamos lá, vamos. Já que vai pescar, vamos aproveitar e vamos já levar tudo, porque afinal todo mês vai precisar sair para pescar. Exatamente. Não vai ter jeito. Então, Exatamente. pensando em vendas consultivas, vamos pensar no vendedor, né? No profissional que está hoje lá no mercado, que está acostumado a fazer uma panfletagem, Uhum. tá? O que essa pessoa precisa começar a pensar para sair da panfletagem e ir para uma venda consultiva? Vamos começar mudando primeiro o empresário. Então, primeiro passo, você que é empresário, que está nos acompanhando aqui, comece a pensar em você. Como é que você quer que a sua loja, o seu negócio funcione? Você quer ser conhecido, a sua empresa vai ser conhecida como a loja que tem um monte de produtos ou a loja que tem soluções? Então começa a partir daí. E aí você começa a estruturar processos diferenciados para poder treinar os seus vendedores para isso. Bom, chegando no vendedor, como é que ele vai ser treinado para atender? Justamente procurando entender e conhecer as pessoas. Ele precisa conhecer o produto ou o serviço dele? Com certeza. Isso é Mas básico. ele não vai ficar panfletando isso daí. O que ele vai primeiro fazer deixa eu entender o que você precisa, quem é você, qual a sua necessidade. Se eu trabalho com roupas, poxa, para quem que é? Para você mesmo? Você quer uma roupa para passear, uma roupa de festa? Que tipo de coisa que é? Não, é uma roupa para dar de presente? Ah, que porte que é? Homem, mulher? Que tipo de roupa? Esporte, mais social? E aí você vai começando a entender a necessidade para depois você levar. Olha, tem esse daqui que é um excelente produto, assim, assim, assim. Aí sim, nesse momento, passa as características. Mas depois que você entendeu qual é a necessidade. Entender o que a pessoa está necessitando ali. Exatamente. E essa técnica é uma técnica que você consegue fazer numa venda rápida ou é uma venda demorada? Você tem das duas maneiras. Você pode, nesse exemplo que eu dei, uma loja de confecções qualquer aqui, Uma loja de mesmo que roupa, aqui no centro, você pode fazer isso em 5 minutos, em 10 minutos.
3, 4 perguntas, entende a necessidade, para que ele Exatamente. precisa daquela peça e Agora, orienta. agora você pode fazer numa venda mais elaborada também. Eu sei, por exemplo, de casos de corretores de seguros que fazem vendas consultivas. Então, o que que ele faz? Ele faz todo um levantamento de necessidades para depois oferecer o que ele realmente precisa. E aí ele leva realmente a necessidade de cobertura, quando a gente está falando de seguros, para aquele cliente. Uhum. Então, você tem várias maneiras de trabalhar isso aí, com variado ticket, desde o ticket mais baixo até o ticket mais elevado, assim como o tipo de venda mesmo. Se é produto, se é serviço, dá para adaptar isso daí da melhor maneira. Dá para adaptar para Com qualquer certeza. tipo de produto, de baixo ou de alto ticket. Com certeza, Com com certeza. certeza. E pensando nessa parte do treinamento do vendedor, é uma mudança de chave? Sim. É uma mudança de chave, porque o vendedor ele está acostumado a vender de um certo padrão, que isso normalmente já está na cultura empresarial. Uhum. Então, a cultura daquela empresa é fazer uma venda, por isso que a gente começa com o vendedor, como eu disse antes, ou desculpa, Com com o empresário. empresário, como eu disse antes, do vendedor, né? Porque a mudança da cultura é extremamente importante. Ah, eu vou aqui porque todo mundo vende oferecendo, eu vou vender esse celular. Então, todo mundo começa oferecendo, não, mas esse celular tem isso, tem a câmera assim, tem tal, não sei o que mais. De repente, meu interesse não é câmera. De repente, meu interesse é capacidade. Então, em vez de ser esse celular, de repente é um outro celular. Porque tem mais capacidade de rodar De determinados memória. aplicativos, memória e tal, não sei o que mais. Aí para o outro, não. Para o outro eu preciso que seja uma câmera frontal melhor, porque eu faço selfie. O outro, não, tem que ser uma câmera posterior melhor, porque eu faço trabalho fotográfico e eu uso a própria câmera do celular. Uhum. Então, cada um tem uma necessidade. E aí você vai, oferece o que realmente é mais adaptado. Mesmo que seja o mesmo produto, quando você vai conversar com o cliente, você vai falar da necessidade dele. O seu produto atende? Atende. E se ele atende, poxa, eu vou falar dessa característica. Se colocar no lugar do outro, Sim. resolvendo o problema dele. Imagina, por exemplo, voltando na questão de roupas, né? Uma pessoa que é um garçom, por exemplo, que precisa comprar uma calça preta e uma camisa branca, tem que ser de manga comprida para poder trabalhar. Aí o vendedor chega lá, não, mas ó, tem essa camisa azul, tem essa calça cor de, sei lá, marrom, tal, não sei o que. Adianta fazer alguma coisa dessa? A pessoa não está querendo isso. Ela está Adianta querendo derrubar toda a praticamente a prateleira, uniforme. é o uniforme dele. Ele Exatamente. está comprando um traje de Agora, trabalho. duas perguntas. O que que você precisa? Eu preciso comprar uma camisa branca porque eu sou garçom, tal, tal, tal. Poxa, você vai trabalhar com as camisas brancas na hora de passar com ele. Uhum. Essa daqui é melhor porque não precisa passar, porque o tecido é assim, assim, Não assado. amarrota, você vai ficar Por quê? Porque o você tempo já sabe inteiro. que se ele precisa para trabalhar, pô, de um dia para o outro ele vai ter que usar de novo, tal, não sei o que mais, e vai ficar perdendo tempo em passar roupa. Então você É. já oferece uma solução para ele. E aí você já foca isso na hora da parte técnica, você já Exatamente. começa a focar em como que o seu produto ou o seu serviço Pode irá ajudá-lo. relacionar a... Isso. no- Imagina numa situação dessa, eu tenho essa camisa que custa 50 e eu tenho essa outra que custa 80. Só que essa de 80 você não precisa passar. De repente ele prefere comprar de 80, porque, pô, vai me facilitar a vida. passar a roupa todo dia, Pensou? pelo amor de Deus. E aí, como que você faz isso? Algumas perguntinhas. Simples, isso numa venda rápida, né? Mas Sim, umas perguntinhas simples para entender a necessidade, por isso é isso que a gente chama de venda consultiva. Você faz quase que uma consultoria com a você necessidade dele. consulta essa pessoa, o que Exatamente. realmente ela está precisando. Exato. Como que ela está, como que vai ser a situação, o que que ela está passando. E aí é muito engraçado. Às vezes nós vamos comprar algumas coisas. Ontem aconteceu uma coisa, um fato comigo, que eu fui fazer uma compra. Na hora que eu cheguei para fazer a compra, eu entreguei uma prescrição e aí a pessoa literalmente olhou assim, toma. Literalmente, toma. Eu falei, poxa, que venda boa. Falei assim, para que eu preciso de um vendedor? Sim, Eu poderia ter só um touch lá e eu também sim. saí.
também pegaria o mesmo produto. É. E muitas vezes a venda consultiva ela vai te aumentar o valor. E aí, por Sim. quê que eu te falo isso? Porque nesse caso, eu acabei não levando o produto e fui numa outra farmácia. Uhum. Na hora que eu cheguei lá na outra farmácia, o profissional que estava lá falou assim: mas espera aí, esse produto aqui é para você mesmo? É, para mim. Você está com seu documento? Eu falei, tô. Não, esse produto aqui, se você quiser, você pode, ao invés de tirar ele aqui, você pode usar esse outro, que é Uhum. o genérico dele, e tirar pelo farmácia popular. Então, olha lá, ele pegou em Uhum. dois estabelecimentos, Uhum. um já começou a me dar uma solução Sim. diferente que o outro. Sim. E ele já começou, mas você vai usar para quê? O que está acontecendo? Uhum. Por que que você está usando isso? E ele foi conversando de forma que, se hoje eu precisar comprar, Você vai naquela. eu vou naquela lá e de Uhum. preferência conversar com ele. Sim. Porque ele já me orientou, mesmo sendo farmacêutico, mesmo já trabalhando com isso, ele mesmo assim ele me orientou, ele me Uhum. passou as informações. Eu falei assim, por mais que eu sou farmacêutico, eu não trabalho dentro de drogaria. Sim. Eu falei assim, eu não lembro de farmácia popular, qual E um medicamento detalhe, que tá, qual que ele não não tá. sabia disso. E detalhe ainda era esse. Ele só descobriu que eu era farmacêutico na hora que eu entreguei meu documento. Que eu Uhum. entreguei a minha carteirinha para ele e falou assim: você também é colega? Eu falei assim: também sou. E aí ele falou: não, ó, tá aqui. E mesmo ele vendo que eu era colega, ele me orientou. Perfeito. Mesmo, então, mesmo sabendo, ele me orientou, ele me passou as informações, se eu tinha tal produto, se eu Uhum. tinha como realizar toda a técnica, ou se eu ia precisar de mais alguma coisa. Perfeito. Então, Perfeito. isso, ele fez uma venda consultiva, Sim. ele fez uma venda consultiva e de uma forma que E a vantagem que ele rápida, te trouxe nesse caso aí foi financeira. 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 Só que com essa vantagem financeira, ele cativou e fidelizou o cliente. Sim, Essa foi a a grande empresa, diferença. a empresa recebeu da mesma forma. Sim. Com certeza, eu ainda vou falar que um pouquinho mais do que ela ia receber se eu tivesse pago. Uhum. Pior ainda que é isso, ela ainda ganhou ainda mais, mesmo entrando no farmácia popular. Uhum. Ela ganhou um cliente e a outra, que era mais próximo da onde eu estava, Uhum. perdeu. Perdeu. E E aí, precisou chamar pelo nome completo? Precisou qualidade de produto? Não precisa disso. uhum, E aí a venda consultiva, ela ajuda exatamente. também nessa parte de orientação. E esse é um exemplo muito bom que você trouxe, porque mostrou que isso é processo. Quando eu disse que começa no empresário, é exatamente por esse aspecto. Se todos os farmacêuticos dessa drogaria aí fazem da mesma forma, independente se é ele ou ele não está, naquela eu faço minha Naquela compra. empresa, eu vou fazer essa situação. Exatamente. Porque Aí vale a pena ali. vale a pena e você vai acabar o quê? Como são, nesse caso, são redes, você está numa outra região, você vai procurar essa mesma Essa rede. mesma rede. Se eu saio Exatamente. viajar, eu procuro essa mesma Por rede. quê? Porque a gente entende, já que nessa daqui X funciona assim, eu vou ter a mesma. Aqui, X eu vou ter do mesmo jeito. Isso. Na outra que é X também, eu vou também ter do mesmo jeito. E assim você vai buscando. Isso é o que a gente chama de processo. Se você tem um processo estruturado de venda, assim como toda a parte de atendimento também é muito importante, você tem uma maneira de conquistar e cativar o seu cliente. Lembra lá atrás, quando a gente falou da técnica do Aidala, para você começar no marketing, passar por vendas e pós-vendas, na parte de fidelidade, que é a lealdade, a gente está fazendo exatamente isso. Você A gente já está está. cativando o nosso cliente para Você ele cativa o fidelizá-lo. cliente, você fideliza ele, e aí depois é só falar sobre a sua empresa. Sim, exatamente. E aí já fica mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Porque o que ele entendeu foi o seguinte: não está tentando enfiar a goela abaixo, como dizem antigamente, né? Isso. Simplesmente está falando o seguinte: resolveu o meu problema.
E, É isso que eu quero, é que resolva o meu problema. e na área, e eu vou agora associando na área da saúde, focando agora um pouco na área da estética, que é um dos grandes problemas hoje do profissional. Uhum, Na parte dos profissionais da área de estética, o que que eles fazem muito hoje? Venda de procedimentos. Você quer emagrecer? hum. Eu te vendo criolipólise, eu te vendo ultrassom, te vendo carboxterapia. Ninguém quer comprar carboxterapia. Ninguém quer comprar técnica, Ninguém quer o emagrecimento, né? quer o emagrecimento. O que, por Exatamente. que hoje, muitas vezes, muitas pessoas procuram só fotos de antes e depois? Uhum, Por que muitos clientes perguntam assim: você tem foto de antes e depois? Não é que ele quer saber do seu resultado. Ele quer ver que tipo de resultado que você entrega. sim. Se você soluciona ou não o É. problema dele. Um caso uma vez que eu fiquei sabendo, assim, né, que, emagrecimento. Mas na verdade não era o emagrecimento como um todo. Era só uma região que tinha específica, se não me engano, no quadril, alguma coisa assim, que a pessoa tinha e ela, assim, ficava incomodada com aquilo. E ela queria fazer o tratamento exatamente naquele ponto. E Então, qual é a técnica mais adequada para aquilo? O profissional é quem precisa saber. O que não é, ela quer é o não é o seguinte, eu cliente. vou acertar essa parte que está me incomodando. É a famosa questão assim que nós normalmente falamos. Você está incomodada com a região da parte de baixo do umbigo? Hum, É aquela região que está te incomodando? É aquela região que está marcando no tecido, na roupa, que está deixando aquele seu vestido com aquela saliência? É isso que está te incomodando? Então você vem aqui que eu tenho a solução para o seu problema. Nós conseguimos diminuir a uhum. quantidade de gordura daquela região, deixando que não apareça mais o tecido. A hora que você fala isso, você está passando o quê? A solução do problema. Sim, exatamente. Você mostrou o problema e passou a solução. E Uhum. aí é isso que está incomodando ela. Se aí, olha, para isso nós vamos usar sessões que vão ter tais técnicas. E olha que legal, na área da saúde é chamado de anamnese, né? Você tem a anamnese, que você identifica o problema, né? Você faz Uhum. uma identificação do problema, qual que é a situação. Essa é uma espécie de venda consultiva. Sim, A anamnese é o entender qual é a situação. a entender qual é a situação dela. A hora Uhum. que você faz a avaliação, que você conversa com o paciente, Sim, na realidade é isso que você está fazendo. Você está fazendo entre aspas, uma venda consultiva, sim, que é o que o médico faz. sim, O médico, se você pegar assim, por característica, um atendimento médico é uma venda sim. consultiva. Qual é o seu problema? É isso, aquilo. Então tá, a gente vai trabalhar então com esse tipo de procedimento para poder curar isso. Ponto. Pronto. Na realidade, se você pegar friamente, Friamente, fria, é exatamente isso. friamente, tá? Eu sei que você médico agora deve estar olhando para minha cara assim, deve estar falando, Tá, nossa tá senhora, desesperado com a gente, né? estudei 6 anos para ele chegar e falar isso. Sim, friamente É, o bom médico é aquele que resolve o problema. exatamente. Ele vai resolver o problema de forma Isso. com respeito, com humanidade, tudo, Uhum. ok. Mas ele está fazendo o quê? Uma venda consultiva. Uma venda consultiva. Só que aí o grande detalhe, né? Para ele poder entregar o que ele está falando, ele tem que ter feito todos os estudos, ter o conhecimento, tal, não sei o que mais. O paciente não quer saber quanto ele estudou, quanto ele sabe. Ele quer saber o seguinte: ele me curou. Ele curou, É isso que ele quer saber. resolveu o meu problema. O que o nosso cliente quer é exatamente o mesmo. Poxa, ele resolveu o meu problema. O meu problema era esse. Poxa, foi lá e resolveu o meu problema. Quando vai numa oficina mecânica. É exatamente a mesma coisa. Vai na oficina mecânica. Agora vou do 8 ao 88. Né? Vamos falar assim, foi lá no médico, a consulta médica, vamos colocar que ela é uma venda consultiva. E o atendimento do mecânico de automóveis? Uhum. Ele também é uma venda consultiva. Quer ver um comparativo? Isso já aconteceu comigo. Você chega naquele centro automotivo. Uhum. Vou trocar o amortecedor. Aí o cara vem com 500 itens diferentes. Mas tem isso aqui, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E assim, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Poxa, eu não fiz.
Eu não Eu, fiz. eu nem tenho Eu uma quase ideia mandei. de qual local que você está falando, porque eu também não fiz. Eu quase falei assim, ó, faz o seguinte, põe do jeito que tava, que eu nem o amortecedor eu quero mais. Eu fiz isso. Quase, quase Eu era o fiz freio. isso. Eu fiz isso. É. E já num outro que eu fui, numa outra vez, uma outra oportunidade, o cara fez a mesma situação, só que ele colocou assim: olha, a gente está vendo que tem essa situação aqui, o que que pode gerar isso daqui? É, ó, isso daqui, assim, tal, se você estiver viajando, pode acontecer assim, pode acontecer assado. O cara foi me explicando a situação, que eu falei assim, poxa, você tem razão. Acho que é melhor eu fazer agora já. Aquela história que você falou, né? Você nem percebeu direito, daqui a pouco sua conta tá desse tamanho. Você foi para Por que que eu gastar fiz 100, tudo gastou isso? 1 milhão. Para que que eu gastei tudo isso? Exatamente. Só que ele foi conduzindo e mostrando. Ele tinha perguntado se eu viajava muito. Na época eu viajava pra caramba. Então, aí eu fui falando e ali foi colocando, ó, quando você tá na estrada, tem essa situação assim, assim, isso aqui impacta nisso, impacta naquilo. Ele foi mostrando e, poxa, E olha, que você viu, já tinha mandado se fazer. você não fizesse, poderia sair muito mais caro Sim, a médio prazo. sim. Poderia nunca acontecer nada? Poderia. Mas também poderia acontecer. Uhum. E o que que você faz? Resolve o problema. Prevenção, né? Prevenção. É, Então, exatamente. então Então, você assim, pode todas as áreas. as duas situações, né, idênticas, só que quando foi um querendo enfiar a goela abaixo e o outro fazendo uma venda consultiva. Foi completamente diferente o resultado. Tanto que esse que eu fui depois, né, que fez a venda consultiva, eu fui realmente depois daquele primeiro, porque eu não voltei nele de jeito Não nenhum voltou mais. nele de jeito nenhum mais. E eu falo que essas situações que a gente vai abordando aqui são situações do dia a dia, são Sim, situações que já aconteceram com nós, com amigos nossos, e que vão o quê? Que nós trazemos para mostrar para vocês. Olha, às vezes nós achamos que o nosso atendimento está excelente. sim. E na realidade as pessoas não estão achando. É, a gente brinca muito na administração o olhar fora da caixinha. Uhum. A gente está tão envolvido com as coisas que a gente está dentro da caixinha. E, nossa, meu serviço é fantástico, meu produto é maravilhoso. Só que eu estou tão travado naquilo que parece que todo mundo já sabe, né? Olha o italiano falando com as mãos, Ah, né? mas não tem jeito, E não tem como. Falar com as mãos esse braço aqui de vez em quando eu falo assim, nossa senhora, não pode tirar o braço não? dá vontade, Dá viu? Aquela- vontade, tem hora que dá vontade, também E concordo. aí o que acontece? Você pega, fica lá tão preso, tão envolvido, né, que você está vivendo só a sua realidade. Como o pessoal gosta de dizer, né, olhando só para o próprio umbigo. Só para o próprio umbigo. Quando você sai da caixinha e olha de fora, você começa a perceber diferente e a venda consultiva ajuda muito nesse aspecto, aí sim você começa a entender de uma outra forma. Lembra semana passada que nós falamos sobre a proposta única de valor? Quando a gente está falando do valor do nosso produto, do nosso serviço, a gente está conectado com essa necessidade do cliente. Então, na realidade, você já tem que começar, quando você vai definir a sua proposta única de valor, você já está pensando em como você vai realizar a venda Exa- consultiva. exatamente, exatamente. Você já está, Didaticamente, a gente coloca os pontos separados. separados. Mas na prática é uma estratégia que está toda envolvida, começando lá do Aidala, né? Então você tem toda a estratégia das ações que você vai fazendo, né? Desde o marketing até o pós-vendas. Aí como que eu vou entregar isso para o cliente ver? Que aí é mais na parte do marketing. A proposta única de valor, e aí técnicas de vendas para a gente poder fazer essa entrega. Aí a gente já começa a entrar nas vendas consultivas e vão ter mais algumas, tá? Spoiler, semana que vem, na próxima. Não é porque é Natal e Ano Novo que a gente não está aqui, não, viu? A gente vai estar aqui e esperando vocês. Pode ser. Próxima quarta-feira passou o Natal, estão tranquilos, já passou toda a ressaca, porque Natal é segunda-feira, né? Então, Exatamente. quarta-feira, 8 horas da Quarta-feira, manhã, estamos nós aqui novamente para falar sobre mais uma técnica de vendas para você. Já dando spoiler aqui, nas próximas mais 2 semanas ainda, são duas técnicas duas técnicas. poderosas que o pessoal são relativamente novas, mas que o pessoal tem testado e tem dado muito resultado positivo. Então, não percam. E é muito engraçado o que você acabou de falar, técnicas novas, né? Se você analisar o perfil de vendas nos últimos 20 anos
Mudou muito. Sim, tem, tem, Mudou, tem uma mudança significativa, né? Se mudou a gente, drasticamente, né? tem pessoal um pouco mais antigo, né? Um pouco mais velho, assim, ainda tem aquela característica, né? De olhar para o vendedor pensando naquela pessoa que incomoda. Sim. Fica falando, 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 querendo empurrar goela abaixo alguma coisa. Então, isso não existe mais nas vendas de hoje. O que existe hoje e os vendedores de maior sucesso são aqueles que já têm esse olhar para o sucesso do cliente. São aqueles que falam pouco e deixam o cliente falar. Como diz o ditado, né? Tem dois ouvidos para ouvir mais do que falar, que é uma boca só. É bem isso daí. E uma outra coisa que eu acho extremamente importante é o que o pessoal fala de escuta ativa. Exato. Quando você é um vendedor bom, que isso a gente identifica em algumas pessoas, além dele falar pouco, ele escuta bem. Exatamente. Essa é a principal característica. Escutar bem. E a E, gente põe que a escuta ativa justamente por causa e disso. aí, e aí vamos já então entrar um pouquinho nesse escuta ativa, porque o pessoal fala assim, né? Ah, escuta ativa, escutar bem, mas eu não tenho problema auditivo. Eu não tenho problema, eu escuto bem as É. pessoas. O que Ô, que seria? Gilmar está falando aqui, eu estou ouvindo Eu tô tudo. ouvindo tudo, não tô? Ó, para ver como eu escuto bem, eu tô aqui, ó. Eu tenho retorno, tô falando, tô escutando o que eu tô falando, escutando o que o Marcos está falando e ainda conversando com você, olhando para você. Pô, se eu não escutar bem, pelo amor de Deus, É, eu já tava babando aqui, né? é verdade. Não, mas é isso. Não. Ah, Esse é já lógico um foi. ponto importante, né? Mas eu já vi, Mas não é o único. já vi vendedores com certas dificuldades, mas que arrebentavam, porque Tem limitação supriam, auditiva, tem limitação auditiva biológica, sim, mas o mas aí a escutativa. escuta era muito ativa. O que acontece? Quando a gente fala de escuta ativa, a gente quer dizer o seguinte: é entender o que o outro está dizendo de verdade. Muita gente, principalmente por causa dessa correria, né, as pessoas estão sempre muito envolvidas com a correria. A gente pergunta, estava na correria, na correria. Então, o que que a pessoa faz? Ela procura se acelerar e para não dar a sensação de perda de tempo, a pessoa começa a elaborar uma resposta sem esperar o outro terminar a pergunta. Uhum. Eu acho que ele vai perguntar isso daqui, então eu já vou pensar assim, vou responder assado, tal, não sei o que mais. E de repente a pergunta dele não tem nada a ver com o que eu estou pensando. E aí, a hora que você termina a pergunta, eu vou dar uma resposta e não tem nada a ver. Nada, nada a ver. Exatamente. Isso é exatamente o oposto da escutativa. Agora, poxa, vou esperar o Gilmárcio terminar de me fazer a pergunta, aí eu vou elaborar a resposta baseado na pergunta real dele, e aí sim eu dou a resposta. Poxa, mas quer dizer que vai ficar chato assim? Não, isso é segundos, é Isso é microsegundos. microsegundos. Essa é a parte mais interessante, né? Que muitas pessoas falam assim, mas eu tenho que esperar. Enquanto ele está falando, eu já estou pensando o que eu vou falar. Uhum, Hoje, para mim, assim, hoje a vida moderna teve muitas vantagens, mas também uhum. teve alguns problemas. Sim, Por exemplo, a correria. Você corre bastante, eu também. sim, sim, E a questão, assim, nós estamos aqui hoje ao vivo conversando com você, mas logo em seguida nós dois temos compromissos. sim. Vocês também têm compromissos. Se vocês não estiverem presentes aqui, ó, estamos aqui conversando. Se eu estiver pensando no que eu tenho que fazer depois, se eu estiver pensando na reunião que eu tenho, no paciente que eu tenho, eu vou começar a escutar o que o Marcos vai falar e eu já começo o quê? Não, deixa eu já elaborar o que eu vou falar, porque eu É, já estava você longe. apenas vai ouvir, não vai escutar. Eu vou só ouvir. E às vezes eu não vou nem participar, Exatamente. porque aqui nós vamos participar, nós vamos trocar informações, diálogo, e aí muitas vezes acontece isso em reuniões. É, mas acontece. Hã? É o que mais É o que mais acontece. acontece. Você chega na reunião, você já chega na reunião com seu tablet, com seu celular. Estávamos aqui antes de começar conversando exatamente sobre isso, né? Reuniões, aquelas reuniões intermináveis que cada um senta lá,
Então tá, não, vamos prestar atenção. Aí a pessoa começa a falar lá, cada um levanta o seu tablet ou o celular. Não, verdade, é isso mesmo. Aham. Eu já participei de grupos que a reunião durava o dia inteiro, você já levava o computador para trabalhar. É. Aí Que qual a reunião que era solução essa? que a reunião deu? Semana que vem nós vamos, Vamos continuar? vocês vão pensar essa semana, isso 5 horas da tarde. Isso era fatal. É. 5 horas da tarde, ó, vocês pensem tudo que nós conversamos hoje e já deixamos agendado para a semana que vem, na próxima quarta-feira, A gente de trazer manhã, isso daí para a gente trazer as chegar na solução. soluções, trazer as propostas de soluções para até na hora do almoço estar com a solução pronta. E assim passava uma Um mês, semana, um um mês, um ano, ano, um dois. ano, dois, 13, e continua tudo a mesma coisa até hoje, por causa que reuniões Exatamente. infindáveis. É. Reuniões 10 minutinhos, prática e objetiva. Reuniões, tudo depende muito do seu tipo de negócio. Você pega, por exemplo, negócios de varejo que são muito dinâmicos, reuniões diárias são importantes. Só que são aquelas reuniões assim, poxa, ó, a mudança de hoje é essa, tchau, Pontos, tchau. vamos embora. Redes como Coca-Cola, Ambev, costumam fazer esse tipo de coisa. 10 minutinhos. Reuniões diárias, 10, 15 minutinhos, é para passar. A promoção do dia é essa, você faz assim, você faz assado, cada um pega a rota do seu caminho e vai. Tchau. E aí entra o treinamento do vendedor. Exatamente. Quando você contrata, você já coloca aquele vendedor dentro do programa da empresa, sabendo quais são os processos para dar a cara da empresa. Lembra que eu gosto de dizer a cara da empresa? Quem dá é você, cultura, que é o empresário. E aí, dentro da cara da empresa está a cultura organizacional, que era o que você ia falar. A cultura organizacional mostra, por exemplo, vou fazer uma venda consultiva, então todos os vendedores vão ter essa característica de venda consultiva. Na hora de contratar, você também já vai pensar Exatamente. esse perfil de pessoa. Então, eu vou contratar aquele falastrão que fala e não presta atenção em ninguém, ou aquela pessoa que já tem demonstra que presta mais atenção. Isso é essencial. Na própria contratação, você já começa a definir por quê? Porque você sabe o tipo de pessoa que você precisa para fazer aquela função de vendas. Então, bom vendedor, hoje em dia, não significa a pessoa que fala demais. Significa que é aquela que escuta e fala bem. Ela escuta mais e fala perfeito. Quando eu digo que fala bem, é porque ela responde exatamente aquilo que ela está escutando. Que ela responde o que ela precisa. Exatamente. Eu falo que assim, o cliente, ele torna-se um amigo, mas ele não é amigo. Sim, ele é um cliente. A relação é comercial. Sim. E se você é uma relação comercial, então você tem que resolver o problema daquela pessoa da melhor forma possível. Sim. É mais humanizado, é mais próximo, sim, sem dúvida nenhuma. Porém, é uma relação comercial. Se a pessoa está te pagando por algo, você precisa entregar esse algo. Você tem que entregar esse produto ou serviço que Sim. E uma coisa que é importante, que eu vejo que é um dos maiores problemas da venda consultiva, no meu entendimento, é que as pessoas, o vendedor muitas vezes promete mais do que entrega. Isso é outro ponto também do vendedor antigo. Por falar demais, tal, não sei o que mais, ele prometia demais em verdades. Em verdade. Esse era o ponto. Às vezes eu vou. Aí eu vou eu vou pegar um pouco da minha área. Expectativa e realidade. Algumas vezes ele gera uma expectativa tão alta no cliente e essa expectativa, a hora que ele entrega, não está equiparado. Sim. Tá? Não deixa de ser uma inverdade, né? Porque se ele põe a expectativa tão assim lá em cima e de repente aquele procedimento não pode alcançar aquilo. Eu também concordo assim em certos pontos que é hoje, em verdade, agora a gente chama de fake news, né? Fake news. Mentira, fake news, essas coisas assim. Eu concordo, por exemplo,
vou falar um pouquinho agora da área da estética. Existem algumas ações de marketing, alguns procedimentos que, assim, se coloca tão lá num pedestal, e na Uhum, realidade, assim, na hora que você pega friamente, ele não tá tão alto assim, uhum. tá? Ele não mente, Sim. ele não fala que, assim, olha, é uma mentira, mas É, ele tem aquela é edição de só um imagem, excesso. um excesso. Eu falo que é o excesso de autoestima. Aham, É, ele joga a autoestima muito lá em cima. Tem que dar uma. Não precisa ser tão assim, sim. vai gradativo. E isso daí na venda consultiva eu vejo que é um problema quando Quando não bem alinhado. então, esse é o ponto de fazer o treinamento da equipe de vendas. A equipe de vendas ela tem que conhecer muito bem o produto ou serviço. Conhecendo o produto ou serviço, ela sabe o que está entregando. E aí, quando vai fazer a venda consultiva, é entender a necessidade do cliente e na hora que ele vai expor como eu vou solucionar o seu problema, ó, vou solucionar assim, 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 porque ele sabe o que, que o produto faz, o Uhum, produto ou o serviço faz. E vai naquele ponto que ele tem. que ele tem. Não acima nem nada, porque senão gera exatamente esse aspecto, ou uma expectativa muito elevada, Que ou é decepciona. um milagre que vai resolver todas as minhas soluções, todos os meus problemas, solução de tudo, oh, maravilha! E de repente não é exatamente isso, mas vai levar a solução? Sim. Então você fala da solução verdadeira. Você fala Esse é um outro da ponto solução real. importante. Esse é um outro ponto importante, a transparência nesse relacionamento. Então, a gente não está dizendo que o relacionamento, apesar de comercial, ele é mais próximo, é mais humanizado, mas a gente tem que ser realista nisso daí, tem que ser transparente, porque senão não dá Não certo. dá certo. Lembrando, mais uma vez, nosso cliente, ele tem que ficar fiel. Não é Ele isso tem que a que gente quer? A voltar. gente quer que ele compre de novo, e depois compre de novo, e depois compre de novo. E não só isso. A gente quer que ele fale da gente para todo mundo, que ele traga outros clientes para a gente. Esse é o detalhe. Se você, é onde eu falo que assim, a venda consultiva, ela tem, eu falo que hoje um modelo de vendas dentro da venda consultiva, para mim é um dos melhores. Sim. É o que você resolve mais, que você consegue agregar maior valor a um produto. Você consegue gerar um alto ticket num produto que seria de baixo ticket, Uhum. tá? Usando a técnica consultiva. Só que ah, algumas pessoas ainda teimam em exagerar na solução, É, exagerar na resolução. E isso daí gera um desconforto e muitas vezes até uma crise no relacionamento comercial, sim, fazendo com que as pessoas não indiquem mais. sim, eu E ela concordo. não, e ela não compre de novo. Mas Que, isso a gente não pode nem colocar como se fosse venda consultiva. mas Porque, assim, até esses exageros aí é um tipo de coisa que eu coloco como não ético. Eu, depende muito, assim, é que quando a gente fala em ética na área da saúde, a gente entra numa seara complicada, pensando no quê? Eu falo assim, eu não falo nem não ético, eu falo um mentiroso, um enganador, tá? Tem alguns que assim, abusam do negócio, dão a solução a milagre da natureza. Uhum, Você já viu? Tem alguns produtos. Pega em alguns televisão paga. hum, Porque na televisão paga, não porque são alguns produtos que normalmente na televisão aberta não são veiculados, só uhum. nas televisões pagas. Que resolve a saúde da pessoa com um comprimido Sim. É quase a varinha mágica, né, do, como é que chama? O do Harry Harry Potter. Potter. Jesus amado, eu olho aquilo, eu falo assim, será que tem alguém que cai numa história dessa? E aí você vê que as pessoas estão fazendo propaganda, 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 com certeza tem. Com Sim, certeza tem. sim. Então, aí eu concordo com você da questão antiética, porque aborda de uma forma Uhum, que não é ética, porque não resolve
tudo aquilo ali. Sim. Então você tem, eu vou pegar um exemplo, minerais, que a gente usa aí, suplementos à base de minerais, essas coisas. Uhum. Mineral ele serve para um monte de coisa, porque a gente tem dentro do nosso organismo, nós Sim. temos e precisa. E aí você fala que você vai resolver uma doença só porque você está tomando aquilo, tem deficiência, tudo bem, vamos lá, mas não tem. Não vai, meu É. amigo. Então, isso daí, pessoal, na venda consultiva, você falar a verdade não é só obrigação. Eu falo que não é só obrigação, é mais você falar que o que realmente vai resolver Sim. para aquela pessoa. E se a gente está falando da venda consultiva, a gente está focando na excelência do nosso atendimento ao cliente, no sucesso do nosso cliente e principalmente no relacionamento a longo prazo com o cliente. Poxa, se eu estou mentindo para o cliente ou se eu estou enganando de alguma forma, Exagerando. exagerando, eu considero até como uma enganação, mas se a gente está fazendo qualquer uma dessas coisas, a gente está fazendo é o seguinte: é o meu cliente de venda única. Ele vai Sim. comprar comigo e depois vai perceber que eu o enganei e nunca mais vai comprar. Lembra daqueles numerozinhos mágicos, né? Se eu estou feliz com o que eu comprei, poxa, eu vou falar para 4, 5 pessoas. Essa é a média, né? Que a gente vai influenciar para a pessoa comprar também. Agora, se eu não estiver feliz, são 20 pessoas que eu vou influenciar para não comprar. E vai quebrar a empresa. Sim, com certeza, Vai com quebrar, não certeza. tem. E aí a gente sempre vê, né? Nossa, essa empresa começou, subiu que nem um foguete, mas também caiu que nem um meteoro. Subiu que nem foguete, perdeu o combustível e despencou o foguete inteiro. Exatamente. Então, por que que acontece esse tipo de coisa? Erro no relacionamento. Teve algum tipo de enganação. A maioria das empresas que tem essa característica, a hora que a gente vai fazer um estudo de caso, a gente vê exatamente isso. Teve algum tipo de enganação, com o tempo os clientes começam a A perceber. perceber, e aí, lógico, né? Vai falando um para o outro, um para o outro, um para o outro, daqui a pouco ninguém mais quer. E, Simples assim. e aí já acabou. Não é o Vou- nosso caso aqui, hein? Tá vendo, né? Escuta, vamos. Quero só ver vocês aí. É, não quero E, saber de nenhum de vocês fazendo esse tipo de coisa, hein? e eu quero aproveitar aqui com você também e já falar assim, ó, tá com alguma dúvida, tem alguma pergunta, já deixa aqui nos comentários, já escreva aqui abaixo, já, ó, deixa sua pergunta, seu comentário. Se você tá gostando desse vídeo, já se inscreva aqui no nosso canal e também aproveite para conhecer o portal Rota para o Sucesso. Esse e todos os nossos episódios vão estar também lá no portal Rota para o Sucesso, com conteúdos exclusivos para você profissional da área de saúde que deseja o quê? Melhorar a gestão da sua clínica, melhorar suas técnicas de vendas, melhorar a parte administrativa da sua empresa e também o seu marketing. Além do profissional da área da estética, que tem muitos procedimentos estéticos lá, tanto do básico ao avançado, dentro do portal Rota para o Sucesso, que em breve terão outros conteúdos, além de técnicas para profissionais da área de estética, teremos também conteúdos em outras áreas, para outras áreas dos profissionais da área da saúde. Esse é um portal focado principalmente no profissional da área da saúde, farmacêutico, biomédico, enfermeiro, médico, cirurgião dentista, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, esteticista e todos os demais profissionais. Se eu esqueci algum, desculpa. E já aproveito para convidar para você conhecer o nosso portal. É só ler o QR Code que você vai estar vendo todas as nossas informações, como que ela vai estar lá para você de forma bem tranquila, organizada para você aproveitar esse conteúdo e se desenvolver cada dia mais. Marcos Ferri também está lá, né? Estamos Sim, lá. com certeza. Alguns cursos já E, para o ano que vem, já e- estamos organizando. exatamente, trazendo cada vez mais. Lembre, tudo que a gente quer fazer é fazer de forma simples, objetiva, para que seja levada para o dia a dia, assim, rapidamente, para mudar toda a dinâmica da sua empresa, para que ela
No final das contas, não só fature mais, mas que ela rentabilize mais, ou seja, te dê mais dinheiro no bolso. É isso aí. E vamos então, vamos fazer um. Eu queria fazer um resumo agora. Um resumão. Um resumão, tá? Da técnica de vendas da parte o quê? De. Nossa senhora, agora. Vendas consultivas. Vixe, nossa senhora, agora desapareceu. Assim, ó. Já viu o famoso branco? Jesus amado. Vai, enrola, 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 enrola. E a palavra não vem na Não cabeça. vem. Olha. Jesus. Acontece, acontece. Vai, tá vendo? Dorme mal É que, à é noite, que esse menino acorda, aqui tem trabalhado muito, viu, gente? acorda. Final de ano, nossa, acaba completamente com Mas qualquer calma. série. Segunda-feira é Natal, você vai aproveitar com a família, bom, aproveitar, né? Vamos deixar por isso, né? Vai aproveitar, relaxar, descansar um pouquinho. Uma semaninha com poucos compromissos, mais light a Isso próxima aí, semana, porque senão também precisa também uma folga. Mas isso vamos lá aí. então. Então vamos fazer um resumo. Vamos lá. Aproveitando que hoje é quarta-feira, ainda temos quinta, a própria quarta, né? Porque tá logo de manhã, mas temos quarta, quinta, sexta, sábado, talvez domingo para alguns, né? Ainda um pedacinho, mas pelo menos são 3 dias aí que a gente vai ter ainda de vendas. Começa a experimentar o que a gente vai dizer aqui agora, que é a venda consultiva. Começa pensando você, empresário. Vale a pena eu colocar a venda consultiva? Bom, eu sou suspeito em dizer porque vale muito a pena. Com certeza, vale. Aí você começa a entender no meu produto, no meu serviço, como eu posso fazer de uma forma mais consultiva. Como eu posso fazer para que o meu vendedor entenda um pouquinho melhor o meu cliente? Você pode começar pensando, lembra quando a gente falou lá atrás que a gente precisa saber o nosso nível de cliente, o nosso nicho de cliente? A gente pode começar por lá. Então, se eu sei que os meus clientes são esses tipos de pessoas, assim, tem essa característica, tal, não sei o que mais, na hora que eu desenvolvi o meu produto, o meu serviço para essas pessoas aqui, então eu já tenho uma noção genérica. Na hora que chega o meu cliente ali, seja um paciente para quem é da área da saúde, de estética, ou para outros, o que vai acontecer é que a gente pega e vai perguntar, a gente vai fazer uma consultoria para entender qual é a necessidade. A gente já tem uma noção, porque a gente já pensou genericamente, mas aí a gente vai no detalhe. Nessa consultoria, perguntas e respostas. Exatamente. É a maneira mais adequada da gente fazer essa consultoria. Perguntas abertas, objetivas, rápidas. Objetivas a gente consegue em alguns momentos específicos, talvez mais à frente da venda, na hora que a gente já está praticamente no fechamento, trabalhando alguma objeção. Mas lá no começo, perguntas abertas, porque a gente quer saber do cliente, né? A gente quer entender o que é o cliente. Até quando eu falo objetivas, nesse caso, seria mais assim, mais aquela pergunta assim, firme, vamos falar assim, então, aquela pergunta direta. Sim, sim. É baseado naquilo que a gente você quer saber. Isso. Né? A gente não vai querer saber como é que foi o final de semana do cara, a não ser que o meu produto seja sobre final de semana, né? Que ele pode utilizar no final de semana. Caso contrário, não, né? Aí tem que ser baseado no que está o meu produto, no que está o meu serviço. Bom, quando a gente começa a pensar dessa forma e a gente leva isso para a nossa equipe de vendas, aí ele vai treiná-lo em como fazer essa pergunta. Poxa, Gilmárcio, como é que você precisa? Se você precisa desse celular, para que você usa tal? Ele tem várias características, mas você usa para quê? Aí ele vai falar, não, eu uso mais para tirar foto, não, eu uso para fazer isso daqui ou para fazer aquilo. Nossa, no meu caso, por exemplo, eu sou um treinador, tá tudo aqui dentro, né? Então eu preciso que tenha dados, que ele funcione muito bem, o processamento dele tem que ser rápido. É diferente, por exemplo, de alguém que seja um influencer que só usa mais a câmera. Então o foco dele é outro. E aí a gente vai trabalhando em cima disso daí para levar
Se o meu produto é o celular, então, poxa, ó, eu te indico esse celular aqui, porque ele está mais a sua característica, assim, assim, assim. Ou então esse outro modelo aqui, porque esse outro modelo é que vai te ajudar. E aí a gente consegue levar o que ele precisa. Isso potencializa as vendas de tal forma, e inclusive, como você falou, né? A gente consegue aumentar o ticket com isso. Porque a gente está resolvendo problemas, Você não não tá. vendendo produtos. É, e aí entra, por exemplo, o preço de celular. Sim. Ontem eu ainda estava assistindo um canal e falaram assim: Nossa, como que você resolve, por exemplo, roubo de celulares? Aí o apresentador falou duas maneiras. Fala assim, que só roubam o celular porque as empresas despertam desejo em quem não pode comprar. Uhum. Então, para resolver o problema, era o quê? Baixar o preço do celular. Eu olhei e falei assim: olha, tenho minhas ressalvas sobre isso, mas uma coisa, em cima do que você acabou de falar, eu concordo plenamente. As empresas fizeram uma coisa perfeita com o celular. Por que que eles são caros hoje? Porque elas conseguiram despertar o quê? O desejo. Elas criaram uma campanha, Eu, eu, uma eu, eu necessidade. digo até um pouco mais, né? Além de criar o desejo e tudo mais, eles conseguiram resolver muitas coisas, muitos problemas num aparelho só. Sem. Não Né, sei se você é da mesma época que eu, mas antigamente, o que eu tenho aqui hoje, eu precisaria de uns 5 ou 6 aparelhos diferentes. se não mais, hein? É. Se não mais. Vamos pensar, vai. Isso daí Bom, seria um telefone, um fax, um scanner, um computador. Isso eu já estou pensando no computador. Vamos pensar numa sim, máquina de datilografia, é. uma agenda, lápis, caneta, papel, borracha, Percebe? relógio, Tudo aqui dentro. carta, correio. Exatamente. Olha quanta coisa que está aí dentro. Tudo aqui dentro. Tudo aqui dentro. Fora banco, fora táxi, fora tudo outras Até coisas. telefonar para as pessoas, a gente telefona. É de ver. Pessoal, eu não esqueço, eu não esqueço, eu não esqueço o dia que bloquearam aquele aplicativo de mensagens. Uhum, Que o juiz bloqueou o aplicativo de mensagem. Foi o Huawei no Brasil. foi. Foi muito engraçado. E eu tive um amigo meu que ele falou assim: eu estava perdido, eu não sabia o que fazer, eu precisava conversar com fulano, conversar com a minha esposa, eu não sabia o que fazer. Como que eu ia conseguir falar com as pessoas? Era só apertar o botãozinho da mesma cor, É. que era o telefone. A pessoa olhou para E mim pôr o com uma telefone na cara. orelha. Aliás, né? Hoje tem Viva Voz também, né? Hoje tem viva voz. Ela olhou para mim com uma cara. Lógico, por dentro ela me xingou, por fora também, mas em momento nenhum Chegou a pensar no ela chegou a telefone em pensar si. no telefone, que é Era o o inicial, né? nome. Não, que é o nome disso, né? Sim. É o telefone E e é o era a inicial, função inicial. que é a função inicial. Eu cheguei a ter um dos. É, Antigamente a gente brincava que era o tijorola. o, o tijolar. É. Uma vez tentaram me assaltar, eu quase quebrei o celular na cabeça do bandido. Mas ele não levou o celular e também. Traumatismo craniano, É, né? traumatismo. Tava quase tentativa de homicídio aquilo lá. Mas para você ver como, se você faz você entende a necessidade do cliente, você gera o produto para ele. E esse é o ponto. Na minha empresa, como eu faço inovações? Isso, a venda consultiva colabora com você, empresário, para você trazer inovações. Se o meu cliente está falando que, poxa, ele está com essa dificuldade aqui, o meu produto ainda não está alcançando essa dificuldade, por que eu não posso criar, inovar, talvez, ou criar Criar mesmo mesmo. uma solução para esse meu cliente? E de repente eu dou um boom no meu faturamento, na rentabilidade do meu negócio.
Por quê? Absurdo. Porque eu ouvi o cliente através dessa consultoria que a gente está fazendo na hora da venda. Eu entendo a necessidade dele. E aí, ou eu inovo, ou eu crio algo que eu Que vai faço resolver o e problema entrego dele. aquilo lá. Se o meu produto ainda não tem essa capacidade. Então, essa é uma questão extremamente importante quando a gente fala na venda consultiva, é você gerar valor ao seu produto ou serviço resolvendo o problema dele. Exatamente. Então, pega o exemplo do celular. O exemplo do celular para mim é assim, É é fantástico. perfeito É fantástico. e o comentário desse apresentador ontem ficou assim, sabe quando eu falei assim, a hora que eu estava vendo o que nós vamos trabalhar hoje, Uhum. eu olhei e falei assim, não, esse exemplo, esse comentário mostra como a venda consultiva, ela realmente resolve. Sim, Ela realmente funciona. Porque é o que as pessoas fazem. sim. A hora que você chega na loja de aparelho celular, para que você usa? Uhum. O que você precisa? É. Pensando até na indústria, né? Pô, lembra lá atrás, quando o Steve Jobs veio com o primeiro iPhone? De repente ele falou assim, ó, a gente juntou o pessoal que gostava de ouvir música que já tinha um iPod com o aparelho de telefone e a gente colocou isso aqui junto. Pumba. O que que ele Misturou os estava dois. fazendo? Ele estava resolvendo uma situação. Nossa, eu tenho que andar com dois aparelhos, isso é chato, tal. Eu acabo perdendo um, tal. Ele Aí, sem ouviu contar que você tinha. isso, E sem trouxe uma contar, inovação. e sem contar que você tinha o quê? Dois fios, né? Sim, Um fio do iPod no não é- ouvido para escutar e o outro fio do celular para escutar o celular. Então, exatamente. você tem um só agora. E aí o que ele fez? Ele ouviu a necessidade e inovou, né? Praticamente criou, né? Vamos dizer a Ali verdade, foi né? Porque ele, criação, né? ele criou o touch, né? A Sim. tela de touch. E aí Então, foi toda a revolução e no aí, mercado. a partir daí, tudo inovação, a partir desse momento. Tudo inovação, né? Porque traz aplicativos, capacidades, processamento e tudo mais. Então, isso tudo foi inovação em cima disso, dessa grande transformação que teve. E é uma transformação, se hoje a gente pensando hoje, né? Simples. Sim, Só passou o quê? Usar o touch. sim, Nada. A partir disso que possibilitou sim, todo o restante. sim. Então, pessoal, é extremamente importante que você treine, primeiro, o empresário a mudar a chavinha na sua cabeça. Essencial. Você já viu que venda consultiva é uma técnica assim, poderosíssima, vale muito a pena, precisa treinar os vendedores. Não é da noite para o dia que o vendedor que está acostumado de panfletagem Sim. passa a fazer uma venda É, consultiva. invista tempo nisso daí. Você que é empresário, invista tempo em treinar a sua equipe. Isso é extremamente importante. Pegue casos de sucesso, converse com seus vendedores, crie hábitos de treinamento para que você consiga o quê? Mudar o perfil do seu vendedor. E eu falo que é até mudar o perfil, porque muitas vezes Sim. ele é muito mais de panfletagem, tudo, e às vezes é melhor você conversar com 10 pessoas bem conversadas Uhum. do que você panfletar para 10.000. Sim. Essencialmente. Você tem muito mais vendas. Quando a gente vai usar os indicadores, né? Lembram dos indicadores que a gente fala de vez em quando? A gente começa a perceber o seguinte: como você diz, né? O vendedor panfleteiro, o que Uhum. que ele faz? Ele vai falar com 100 pessoas para de repente fechar um. Já e com um ticket mais baixo, que ele vai acabar dando desconto, tá, e É, tudo mais. Já o vendedor consultor, o que que ele vai falar? De repente, com 10 pessoas para fechar esse mesmo um. Só que com ticket mais elevado. Então a ganhou gente tempo. percebe que ele ganha muito mais tempo, energia e aumenta a rentabilidade da empresa. Essas Então são as vale três. muito mais a pena. E para você, que para mim faz muito mais sentido ter mais rentabilidade do que só faturamento. Sim. Para você, como é que funciona? Rentabilidade é mais importante do que o faturamento? Se não for, tá na hora de começar a pensar e nós vamos programar um episódio só para falar disso. Exatamente. Diferença de rentabilidade e faturamento. O que é mais importante? Muitas vezes
Muitas vezes as empresas faturam alto, mas a rentabilidade dela é praticamente zero. É. Ah, preciso vender, preciso vender, preciso vender, preciso vender. Com certeza, precisa vender mesmo. Mas você Só precisa que ter rentabilidade. vender da maneira adequada. Tem que sobrar dinheiro no bolso, senão, para que que eu estou trabalhando? Para que que eu tenho E uma empresa? pra- Para que que eu estou correndo todo esse risco? você tá correndo, eu falo que tá igual cachorro, correndo atrás do rabo. Toda hora ali, ó. Você corre, 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 corre. Ah, mas o mercado não aceita esse valor. O mercado não Será que eu aceita, estou colocando da maneira adequada no mercado para ele aceitar esse valor? o mercado não aceita esse valor, então o valor está errado. O valor que você De está repente é só preço e propondo, não valor, né? o valor que você está propondo é só o preço. E aí realmente o mercado não vai Não aceitar vai. esse preço e não é o valor. Exatamente. E aí você tem que encontrar qual é o cliente ideal para você atingir esse valor. São dois aspectos que você falou extremamente importantes, né? A questão de você entregar valor de verdade e não só o preço, Preço, né? O preço é a consequência do valor. E o mercado adequado, ou seja, o meu público, o meu nicho de mercado. Porque de repente eu até estou entregando o valor, só que para a pessoa errada não adianta nada também. não. Se eu estiver falando que, nossa, dentadura é muito importante e tal, não sei o que mais, para jovem, Você põe o não público vai lá de resolver nada. 18 a 25 anos Não resolve falando, nada. vai adiantar alguma coisa? É, agora, se eu estiver trabalhando isso daí com o pessoal da terceira idade e fazendo de uma forma mais consultiva ainda, poxa, com certeza vai dar muito resultado. Vai dar muito mais resultado, muito mais rentabilidade e às vezes você não precisa nem tão alto faturamento. É muito mais rentabilidade. E isso daí vai ficar para novos episódios. Sim, logo, logo a gente fala disso, hein, pessoal? Vamos então, para nós encerrarmos para a nossa Vamos mensagem lá, final? vamos lá. Então, como que nós vamos falar agora sobre a técnica de venda consultiva? Agora sim. Então, para você, empresário que está aqui acompanhando a gente, vendas consultivas vai mudar completamente a característica da sua empresa. Você vai ter um olhar diferenciado, tanto para a sua equipe de vendas quanto para os seus clientes. Quando você preparar a sua equipe de vendas para cada vendedor, ver o cliente como uma pessoa e entender a real necessidade dele, aí ele vai entregar o seu produto ou o seu serviço diretamente para resolver aquela necessidade. E isso vai rentabilizar muito melhor a sua empresa, porque você pode colocar um valor, um preço com valor diferenciado que você esteja entregando. O cliente vai perceber custo-benefício diferenciado e isso ele vai pagar. Caso contrário, você não vai perceber essa diferença. Então, comece a pensar nessa transformação da sua empresa, colocar como processo toda a sua equipe de vendas com venda consultiva. Deixe a sua empresa ser uma consultora para o seu cliente. E olha a rentabilidade da sua empresa ser diferente. Vai crescer muito mais. E aproveite isso. Então, estamos aí agora já nos despedindo, né? É isso Marcos, aí. primeiro, desejar um Feliz Natal para você, uma boa passagem de ano aí, já que E passagem de ano, a gente nós vai vamos falar antes encontrar ainda. mas nós já vamos deixar aqui também para todos vocês um Feliz Natal, uma boa semana, que as festas sejam maravilhosas e aproveite essa fase ainda agora que temos vendas altas, né? Sim, Ainda tá, essa semana ainda tá com essa tudo. semana ainda tá com tudo. Semana que vem já vai ser aquela fase de É, ressaca, já vai estar mais fase de sossegadinho. trocas, né? Mas essa semana ainda que tá todo mundo aí buscando presentes, buscando produtos, serviços, aproveitem as vendas. Já desejo a vocês aí muita saúde, muita paz e que na próxima semana vocês tenham também um tempo aí dedicados ao seu desenvolvimento pessoal, ao seu desenvolvimento profissional, porque nós vamos falar uma outra técnica de vendas, né? Sim, exatamente. Bom, pessoal, a todos vocês um Feliz Natal. Gilmárcio, Feliz Natal para você também. Aproveitem, estejam com a família, como é uma data festiva mais familiar, aproveitem, estejam com a família e aproveitem de verdade esse tempo familiar.
porque não é só a empresa que a gente tem que viver, tá, pessoal? Equilíbrio acima de tudo. Então, estejam com família esse tempo e quando voltar para a empresa na semana que vem, aí volta com tudo e preparando já para 2024. Semana que vem, dando um spoiler, a gente vai falar um pouquinho mais, uma técnica de venda também um pouco mais nova, que complementa o que a gente falou hoje, que é o círculo dourado que o Simon Sinek trouxe para gente. Mas vamos deixar isso para a semana que vem. Logo depois do Natal, na quarta-feira, a gente está por aqui para falar sobre vendas contigo. Então, aproveitem aí essa semana, aproveitem o Natal e nos encontramos na próxima quarta-feira. Marcos, muito obrigado. Um Muito excelente bom. dia, muito bom o episódio. E para você também, já deixe seus comentários aqui, se inscreva no nosso canal e acompanhe o nosso conteúdo. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau. Feliz Natal.